Irmãos e irmãs, olhando o texto do Evangelho, o evangelista Mateus nos mostra uma realidade difícil que a comunidade experimentava naquele momento. E havia grandes questionamentos. Quais eram os questionamentos diante da realidade difícil que a comunidade estava experimentando? Primeira dificuldade era que, se o reino de Deus, essa era uma pergunta, diante de muitas dificuldades, sofrimentos, perseguições, tristezas, angústias, se fazia a seguinte pergunta: se o reino de Deus está presente, por que existe tanto sofrimento? Se Cristo ressuscitado está junto de nós, conosco, caminhando, por que existe tanta angústia e tanto sofrimento? E ali a comunidade, diante dessas questões existenciais e também diante do sofrimento interno e dos conflitos internos que ela experimentava, o evangelista Mateus, escrevendo a essa comunidade, que é uma comunidade de judeus que tinham se convertido ao cristianismo, então eles acolheram Cristo como Messias, como Senhor, e havia inclusive a perseguição dos próprios judeus ortodoxos. Eles então começaram a entender algumas coisas fundamentais da nossa fé. O que é que eles passam a entender? Que primeiro, o semeador, que é o Cristo, que jogou a semente, ele é persistente. Porque vocês vejam que Jesus, ao jogar a semente, ele jogou em quais foram os terrenos que ele jogou? Ele jogou num terreno onde tinha pedras, onde tinha espinhos, e qual o último terreno? Terreno frutuoso, que era um bom terreno. E esta é algo fundamental que fica então presente no coração dos cristãos, daqueles que fazem parte dessa comunidade que está fora, na verdade, dali de Jerusalém. Eles têm a certeza que o Cristo é perseverante, ele é persistente. Ora, se o mestre é perseverante, é persistente, o que ele espera dos discípulos? Perseverança, persistência. Então aqui chegamos a uma conclusão da fé, e que nós também precisamos de ser perseverantes. Qual é uma outra conclusão que eles chegam? Eles chegam e observam que a força está na semente. A semente é a própria palavra. O Senhor, ele pregou e anunciou o Evangelho a todos, em diversos terrenos. O problema não está na semente, então. O problema se encontra no tipo de solo, no tipo de terreno. E diante dessas consequências, dessas conclusões que eles vão chegando, eles vão entendendo que eles precisam de tirar do meio deles, e do meio deles é tirar do coração deles os espinhos e as pedras que impedem a semente frutificar. Os espinhos, as pedras e as aves que querem justamente devorar ou impedir que a semente germine e dê os seus frutos. E eles começam a fazer então este caminho, que é um caminho de fidelidade, e é um caminho também que nós somos chamados a fazer.
o caminho da fidelidade, o caminho da perseverança. Quando olhamos para dentro dos nossos corações, que é algo difícil de olhar, nós observamos que temos pedras, sementes, e temos também aves, e temos também espinho. E que nós precisamos então fazer de uma forma muito honesta, conosco em primeiro lugar, e com aquele que nós estamos servindo, que é o Cristo, que nós tiremos isso para que a semente possa produzir os frutos. A semente, ela tem a força em si, e a força em si é a própria força de Deus. O tipo de solo, então, do nosso coração é que tem que ser arado, mexido, adubado, para que a semente possa frutificar, germinar e produzir os seus frutos. Contamos para essa ação agrária, vamos pensar assim, essa limpeza interna, contamos não apenas com a nossa força, contamos com a força de Deus. Porque apenas com a força de Deus, com a graça do Espírito de Deus, nós podemos fazer esta limpeza. Por nós mesmos, provavelmente, não iremos conseguir. Que esta Eucaristia, fonte de vida para toda a igreja, para mim em particular, que completei 25 anos de vida sacerdotal, que foi em fevereiro, nós estamos tendo a oportunidade agora de celebrar, juntos com vocês, de uma forma mais solene, que ela seja fonte de vida para mim e para vocês, para cada um de vocês. E realmente a Eucaristia, para mim, tem sido esta força, porque digo a vocês, cada missa que eu presido, porque quando nós estamos celebrando a Eucaristia, não somente eu celebro, eu estou presidindo, mas cada um de vocês estão junto comigo celebrando a Eucaristia. Eu presido, vocês celebram comigo. Cada Eucaristia, para mim, é uma novidade. O mistério que se revela na Eucaristia é sempre novo. Não é um mero ritual que se repete e um mero ritual inócuo. Pelo contrário, é de profunda vida e de profunda riqueza cada vez que eu estou celebrando a Eucaristia. E aqui me vem um salmo, um versículo do salmo, diante desses 25 anos de caminhada nesta função, que é uma função de servir àqueles que Deus me confiou. Eu já passei por diversas paróquias e aqui estou celebrando, comemorando esses 25 anos. O que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito ao meu favor ao longo desses 25 anos. 25 anos de padre, 51 anos de vida. Eu elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, por todo o benefício que Ele realizou em meu favor. E esse benefício, meus irmãos e irmãs, é de extrema misericórdia que o Senhor tem tido para comigo, nesse meu caminho que estou fazendo. O Senhor um dia me cobrará aquilo que Ele me deu, um dom para servir a cada um de vocês. É uma alegria para mim e ao mesmo tempo uma responsabilidade e um grande peso.
Lembro as palavras de Santo Agostinho, quando ele foi eleito primeiro presbítero e logo em seguida bispo de Hipona. Ele não queria ser padre. Dentro da minha turma, quando eu estava para ser ordenado presbítero, eu fui um dos últimos a fazer um pedido da minha ordenação. Eu tinha dúvidas. E essas dúvidas ainda, digo a vocês, não cessaram. Porque a cada dia Deus me presenteia com questionamentos profundos da minha vida e do meu ministério. São questionamentos que me alegram e são questionamentos que me angustiam. Porque cada vez que eu me aproximo do Senhor, eu tenho uma constatação: mais pecador eu me sinto. Cada vez que eu enxergo o mistério que eu celebro, que eu sinto o mistério que eu celebro, mais indigno de celebrar eu me sinto. Mas é o Senhor que me dá a dignidade, é Ele que me dá a graça de celebrar, de presidir esse tão grande mistério. Então, meus irmãos e irmãs, olhando para o Cristo, eu vou confiando a Ele todos esses meus questionamentos, como a primeira, como essa comunidade, a comunidade de Mateus teve, e como também nós devemos ter e fazer. E assim, meus irmãos e irmãs, agradeço a Deus em primeiro lugar, não somente por ter me escolhido, apesar de todas as minhas dificuldades e as minhas fraquezas, mas agradeço a Deus também em primeiro lugar e acima de tudo pelo dom da vida. O dom da vida que me foi dado pelo próprio Deus através dos meus pais. O meu pai já é falecido, a minha mãe ainda é viva, mas está acamada. Eu sou filho de uma família de 5 irmãos, 6 irmãos, um falecido. E contando bem do segundo casamento do meu pai. Meu pai casou 2 vezes. A primeira vez ele ficou viúvo. A segunda, no primeiro casamento, teve 3 filhos. Depois, minha mãe casou com ele e teve 6 irmãos. E 6 filhos. E a minha mãe diz assim, que por ele teria muito mais, né? Mas ela que foi freando um pouquinho, né? E realmente é a mulher que vai freando, né? A quantidade de filhos. Meu pai era militar, foi militar durante muito tempo, tinha uma grande dificuldade, mas que era uma dificuldade que todos nós também temos, uma coisa ou outra. Meu pai, ele era alcoólatra, e como alcoólatra, no dia da minha ordenação, ele me abraçou bebaço. Ele tinha bebido todas a noite, mas ele estava lá naquele dia. Não tenho vergonha de dizer isso, pelo contrário, muito me orgulho, porque ele foi o pai certo para mim do jeito que ele foi, né? E da forma que ele foi. Então, meus irmãos e irmãs, eu tenho mais a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez ao meu favor. E agradeço também e elevo a Deus uma prece por todos vocês, porque essa paróquia me acolheu num momento muito difícil também da minha vida. Eu lembro que quando os bispos estavam me oferecendo aonde que você pode ir, eles tinham me oferecido vários lugares, mas como aqui estava mais perto da onde eu estava morando, aí eu falei assim, então tá bem, vamos lá, né? Eu vou assumir Porto Canoa. E ele me deu algumas missões,
e estou cumprindo essas missões, essa missão que na época foi D. Vladimir que me deu a posse aqui, agora atual bispo de Colatina, né? Foi uma celebração simples e muito bonita e muito acolhedora. Então, por isso que eu sempre rezo por cada um de vocês e coloco cada um de vocês, então, que me acolheram e eu os acolhi no meu coração, para que nós, eu como pastor, vocês como ovelhas, caminhemos naquele que é o bom pastor, olhando para aquele que é o bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo então que Ele tem feito em meu favor? Repito a vocês, eu elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,